Por que nós amamos sentir medo? É a maneira que nosso coração bate? A mistura de curiosidade e repulsa quando vemos o monstro? Ou pode ser algo mais obscuro, como os temas perturbadores retratados na cultura pop? Nós estamos submersos em gêneros como o terror porque enxergamos nele um reflexo sombrio de nós mesmos? Já que você já se inscreveu e deixou o like, vamos começar o vídeo. Desde os humanos primitivos, nós nos reuníamos em fogueiras para contar histórias e tentar assustar um ao outro. Em 2021, historiadores do Museu Britânico encontraram a pintura mais antiga de um fantasma, esculpida em uma tábua antiga na Babilônia há aproximadamente 3.500 anos atrás. Isto explica instruções específicas para se livrar de espíritos indesejados. Mitologias antigas são cheias desses tipos de criaturas aterrorizantes. Geralmente esses monstros buscavam punir as pessoas por algum crime ou pecado. A história da Medusa conta sobre uma mulher que transforma um homem em pedra em punição de sua própria impureza. Lendas africanas falam sobre criaturas chamadas de Impundulu, são pássaros relâmpago que aparecem em tempestades e levam crianças desprotegidas. O mito do Oni japonês é terrível, são criaturas que devoram pessoas e geralmente trazem doenças e calamidades. Muitas dessas histórias de terror estão enraizadas no folclore e em contos ficcionais, elas são feitas para nos incentivar e encorajar. Abuso e assassinato vai resultar em poltergeist. Honrar a lápide de um ancestral vai prender sua alma lá. Mudar-se para uma casa de um falecido vai resultar em assombração. Mesmo que a sociedade tenha deixado de usar estas lendas como orientação, a necessidade de consumir terror ainda permanece. A nossa ideia moderna de terror surgiu entre os séculos XVIII e XIX. Com a ascensão da literatura gótica, histórias como Frankenstein e Drácula moldaram o nosso gênero de terror. Apesar dos folclores antigos servirem como lição de moral, estas histórias eram escritas com a intenção de assustar seu público. Eles os induziam ao medo com ambientes claustrofóbicos caracterizados por medo, degradação e o constante perigo do sobrenatural. A literatura gótica se definia como um intenso foco em como o presente é sempre assombrado pelo passado. Mais de 2 séculos depois, as pessoas ainda amam sentir medo. Nós passamos horas no YouTube assistindo vídeos assustadores, jogamos jogos de terror, e vamos ao cinema assistir o último filme de terror. Não é uma surpresa que a bilheteria de Um Lugar Silencioso Parte 2 tenha ultrapassado $300 milhões. Mas com certeza não existe um exemplo melhor do que o famoso Halloween, um feriado inteiro para celebrar todas as coisas que nos fazem arrepiar. No mesmo ano em que Um Lugar Silencioso terminou a pandemia quebrando recordes de bilheteria, estima-se que os gastos para o Halloween no mundo todo superam $10 bilhões. Então, por que nós gostamos de sentir medo? Para responder esta pergunta, precisamos entender a natureza do próprio medo. Basicamente, o medo é uma adaptação evolutiva que nos permite identificar e reagir rapidamente aos perigos físicos para aumentar nossas chances de sobrevivência. Em um nível neurológico, envolve nossa amígdala, conhecida como a parte do cérebro que controla o medo. Este conjunto de células nervosas tem funções essenciais como um alarme, controlando nossas respostas emocionais, criando sentimentos de ansiedade, raiva e medo em reação a algumas ameaças. Outra parte do nosso cérebro envolvida na tomada de decisões rápidas e decodificar memórias de longo período também são ativadas durante este processo. Ela não só nos ajuda a tomar decisões rápidas, como também para lembrar claramente de incidentes anteriores. Dessa maneira, quando nos encontrarmos em situações similares, nós sabemos como agir. Por exemplo, se um grito alto pode assustar um leão que está te perseguindo, na próxima vez que você tiver em uma situação parecida, irá lembrar de fazer a mesma coisa. Este é o motivo pelo qual geralmente quanto mais a experiência é emocionalmente intensa, melhor você vai se lembrar dela. É assim que nosso cérebro aprende quais lembranças procurar e quais ignorar. Isso não se aplica somente para momentos assustadores, mas também serve para momentos como uma formatura, ou uma festa surpresa, ou para um potencial perigo, como uma montanha-russa. Apesar de assustador, esses momentos podem ser lembrados como uma memória divertida e prazerosa. Isto nos faz querer repetir estas experiências de novo e de novo. Outro motivo que pode nos fazer gostar de sentir medo é porque é liberado uma série de substâncias químicas que nosso corpo naturalmente almeja.
O medo também ativa nosso sistema nervoso simpático, uma rede de nervos que controla algumas ações involuntárias. Quando ativado, este sistema inicia um amontoado de processos fisiológicos que libera aquele sentimento de lutar ou fugir. Se você já ficou de mãos suadas, respiração ofegante, coração acelerado e uma sensação de frio no estômago, então você sabe como é. Durante esta sensação, o corpo é inundado com um complexo químico que inclui adrenalina, endorfina, serotonina e até oxitocina. Esta pequena receita ajuda a aumentar suas chances de sobrevivência, iniciando várias respostas físicas, levando o sangue das extremidades até grandes grupos musculares que realmente precisam. Curiosamente, todas essas reações químicas também estão ligadas a situações prazerosas, como alegria, surpresa e excitação. Então o que parece ser uma experiência indesejável, pode se tornar extremamente agradável. Então faz sentido que pessoas com um sistema de recompensa mais desenvolvido tendem a sentir mais medo. A sensação de assistir filmes de terror produz imediatamente um nível agradável de adrenalina, do mesmo jeito que pular de paraquedas. É importante entender que existem coisas que causam tanto medo que podem desenvolver fobias. O medo exagerado e irracional de objetos, lugares, situações ou pessoas, se exposto por grandes períodos, pode levar à depressão e até à desordem pós-traumática. Mas quando nos encontramos em um ambiente seguro e positivo, o medo pode ser divertido. Pense o seguinte: você quase foi afogado quando criança, ruim. Pular da cadeira assistindo um filme onde o tubarão morde a perna de um personagem, bom. Também existe outro motivo pelo qual nós gostamos do terror, perfeitamente resumido pelo autor Stephen King. Inventamos horrores fictícios para nos ajudarem a suportar os reais, e ele está certo. Em um estudo de 2021, foi descoberto que fãs de terror se saíram muito melhor psicologicamente durante os primeiros meses do C-19 do que os que disseram que não gostam de sentir medo. Especula-se que pessoas que se expõem regularmente a situações assustadoras, mesmo as ficcionais, pode ser melhor em regular o medo. Porque quanto mais tempo passado em um estado de emoção intensa, mais o cérebro perde a sensibilidade, reduzindo respostas instintivas e dando lugar às decisões racionais. Terapeutas usam isso o tempo todo na terapia de exposição, um tratamento especificamente projetado para condições de ansiedade, incluindo transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e várias fobias. Funciona como um processo de retreino da amígdala, através de repetidas ativações, expondo o paciente ao medo várias vezes, então o cérebro aprende a lidar com a situação. Pense como se fosse um exercício. Primeiramente você vai para a academia, seu corpo vai ficar extremamente dolorido depois do treino, mas com repetidas idas à academia, sua dor diminui. Seus músculos se acostumam com o estresse. O mesmo funciona para o cérebro e o medo. Quando ele percebe que o estímulo não existe mais, ou não é real, ele sai do estado de lutar ou fugir para um estado de descanso. Essa mudança cria uma sensação de alívio e euforia, que pode aliviar a ansiedade e até aumentar a autoconfiança. Com o passar do tempo, a terapia de exposição move a reação neurológica do paciente da amígdala de volta para a parte do cérebro que controla as funções cognitivas superiores, fazendo você ter um melhor controle sobre elas. Por exemplo, se alguém tem medo de tubarão, os terapeutas vão fazer o paciente pensar sobre tubarões, visitar um aquário, ou até mergulhar no mar profundo com a ajuda da realidade virtual. Com toda exposição repetitiva, a resposta do medo diminui, até o ponto em que ele não exista mais. O terror mostrou ser igualmente eficaz em fazer isso. A fórmula desse gênero imita exatamente o processo neurológico que acontece quando encontramos um estímulo causador de medo. Esse pode ser o motivo pelo qual pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade adoram terror. Sobreviventes de trauma e vítimas de abuso podem até se beneficiar com isso. A internet está cheia de relatos de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade generalizada, sentindo uma sensação de alívio e calma depois de assistir um filme de terror ou caminhar por um lugar assombrado. Além do alívio, essa atração pelo horror também pode ter algo a ver com um fenômeno conhecido como compulsão à repetição, que é a tendência para os sobreviventes de trauma procurarem situações semelhantes. Os humanos encontram conforto no que é familiar e previsível, mesmo quando é aparentemente prejudicial para nós. Isso pode parecer uma pessoa voltando para um relacionamento tóxico, ou um veterano de guerra assistindo imagens da batalha em que ele foi ferido. É a clássica frase: o diabo que você conhece é melhor do que o anjo que você não conhece.
As possíveis razões para esse comportamento variam de baixa autoestima até aversão à mudança, mas uma explicação é que o cérebro está tentando alcançar uma forma de domínio sobre a situação. Nós nunca queremos nos sentir impotentes novamente, então entramos repetidamente nos mesmos cenários para esperançosamente ganhar controle sobre eles. E como você pode ver, o controle desempenha um papel importante na regulação do medo. Um estudo de 2018 descobriu que muitas pessoas gostam de filmes de terror exatamente porque criaram esses sentimentos de domínio e controle. O terror, então, pode ser incrivelmente benéfico para os sobreviventes do trauma, permitindo que eles mergulhem em um mundo estranho mas familiar ao mesmo tempo, sem reentrar nas mesmas situações tóxicas da vida real. Isso cria um caminho para recontextualizar experiências traumáticas em um ambiente mais seguro. É uma forma de terapia de exposição, um processo contínuo de confronto, enfrentamento e alívio. Isso pode explicar o rápido aumento nas vendas relacionadas ao Halloween de 2021 e o sucesso de filmes de terror recentes como Um Lugar Silencioso Parte 2. Mas o que acontece quando não enfrentamos nossos medos, ou quando tentamos esconder as partes de nós mesmos, que preferimos não pensar? O psicólogo do século XX, Carl Jung, propôs que toda mente humana contém uma sombra, um aspecto inconsciente de nossas personalidades que não está de acordo com a imagem que temos de nós mesmos em nossas cabeças. É um ponto cego emocional, uma personificação de tudo o que uma pessoa se recusa a reconhecer sobre si mesma. As preferências na sexualidade podem resultar em rejeição social ou até em danos físicos. Um evento de vida traumático em seu passado pode fazer com que os outros olhem para você de maneira diferente. Então, em vez de expressar essas partes de nós mesmos, nós as reprimimos, enterrando-as bem abaixo da superfície. No entanto, no fundo, ainda procuramos naturalmente essas partes de nós mesmos, porque a mente anseia por integração, o processo de assimilar vários elementos de nossas personalidades em seu conceito de eu. Não queremos nos ver como uma coleção de peças divididas para sempre em guerra, mas como um todo unificado. Se uma pessoa não fizer isso, a sombra ameaça ultrapassar sua personalidade, saindo de maneiras malévolas e muitas vezes violentas. Esta é uma situação melhor representada no romance The Strange Case, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, onde um cientista literalmente se transforma para se entregar aos vícios, sem ligar para as consequências. É de admirar então que a literatura gótica decolou pela primeira vez durante a Era Vitoriana, um período definido por intensa repressão social? Ou que seu tema definidor envolve o retorno do passado para assombrar o presente? As histórias atuam como portas de entrada para nossos impulsos e desejos inconscientes, permitindo nós explorá-los com segurança. Para alguns, isso pode ser viver uma fantasia. Para outros, pode ser uma oportunidade de confrontar traumas passados, e com sorte superá-los. Por sua natureza, o terror inclui um elemento do mal, muitas vezes personificado por figuras como Drácula, Leatherface e Hannibal. É esse mal que deve ser derrotado. Da mesma forma, o horror nos obriga a enfrentar nossas sombras. Desafia-nos a crescer e iniciar um processo para nos tornarmos indivíduos mais fortes e confiantes. Em sua essência, o medo é um mecanismo de sobrevivência. Se destina a nos ajudar a superar ameaças e nos manter vivos. Do ponto de vista psicológico, a maneira mais eficaz de fazer isso não é lutar ou fugir das partes de nossa personalidade ou de nosso passado que não gostamos, mas sim incorporá-las a nós mesmos. Ao fazer isso, criamos o indivíduo mais apto e robusto possível. Horror, então, é sobre completude, é sentir-se inteiro. Alguns adoram pelas emoções, o espetáculo de sangue e gore. Outros a utilizam como saída para lidar e superar um evento negativo anterior, recontextualizando-o e recuperando alguma forma de controle. Mas para todos nós, o horror representa uma oportunidade para enfrentar nossos medos. Somente fazendo isso podemos entender os fantasmas do nosso passado, e esperançosamente, aceitar as partes mais sombrias de nós mesmos. Aquele que vence os próprios medos será verdadeiramente livre. Aristóteles.